Olá, boa tarde. Nós vamos falar, na nossa aula de hoje, sobre a comunicabilidade dos espíritos. E o que vem ser isso? O que será que nós entendemos por comunicabilidade dos espíritos? A comunicabilidade dos espíritos, ela se dá através da nossa mediunidade, não é isso? Quem são os espíritos? São os seres desencarnados que estão no plano espiritual para conosco encarnados, que estamos aqui. Essa comunicabilidade, ela se dá de várias maneiras, né? E a mais comum, digamos assim, é através da fala, da psicografia, né? Escrever cartas, livros, poemas, letra de músicas, né? E ela se dá comumente, né, mais corretamente, é na sala mediúnica. É um local preparado, não é isso? Para essas comunicações. Mas aí, Regiane, ela se dá só na sala mediúnica? Não. Ela pode acontecer em qualquer outro local. Mas para que isso não ocorra, nós precisamos estudar. Principalmente as obras da codificação espírita. Ah, Regiane, então a comunicabilidade dos espíritos, ela só aconteceu agora, depois do espiritismo? De jeito nenhum. O que acontece? A comunicabilidade dos espíritos, ela é muito antiga, muito antiga. Desde quando os seres humanos começaram a povoar a Terra. Lógico que não dessa maneira assim, toda com esse rigor das normas, tudo, digamos assim, pedagogicamente bem planejado, como nós temos hoje a partir da codificação por Kardec. Mas antes de Kardec acontecia essa comunicabilidade? Sim, claro que sim. Desde muito tempo. Eu falei desde quando os primeiros seres humanos começaram a povoar a Terra. Então, veja só que ele não era entendido como uma comunicabilidade, eles não entendiam. Muitas vezes chegavam a dizer que eram especiais, eram dotados, e daí por diante. Veja só, e durante toda a antiguidade, até antes de Cristo, existia essa comunicabilidade, sempre existiu, né? A partir de Kardec, ela que vai ter esse todo, digamos assim, toda uma técnica, né, mais bem elaborada. Jesus Cristo, ele foi um grande médium, né, um grande médium de Deus para conosco. Ele trouxe as mensagens de Deus, mas as pessoas não entendiam. Naquela época de Cristo, era muito comum, já se falava em reencarnação, até porque os povos antigos, eles já tinham noção. Mas aí muitos entendiam a sua maneira. Eles não queriam entender da maneira que Cristo estava falando. Por isso que Jesus, digamos assim, ele não foi bem entendido porque ele não falava a linguagem a qual eles queriam. E eles achavam estranho porque Jesus não tinha um estudo, Jesus não era de famílias nobres, família voltada para o grande templo. Por isso que ele não foi aceito, mesmo estando nas escrituras que o Messias ia vir. Mas para eles, para os doutores da lei, aquilo era impossível, até porque eles esperavam um grande rei. Por isso era as comunicabilidades dos espíritos, já descrito, né, de muito tempo. A partir de Moisés, né, quando Moisés vai propagar a ideia de um Deus único e vai receber as leis, né, que foram psicografadas naquelas pedras, né, a partir daí, né, quando ele termina toda essa comunicabilidade, que está ali o decálogo para ter uma vida feliz, né,
a partir do amar a Deus sobre todas as coisas, e vai se dar mais a ti, vai começar a se observar mais essa comunicabilidade, né? Essa comunicação. Mas mesmo assim, o povo ainda era, como é que se diz aqui o ditado popular? Ainda tinha um coração muito endurecido, não tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? A partir de Kardec com a sua codificação da doutrina. Então, e aí, Rejane? Os espíritos, eles influem os nossos pensamentos e os nossos atos? Sim, os espíritos influem, sim. Mas nós temos um livre-arbítrio. A comunicabilidade acontece assim, papuf. Sim e não sim. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. E aí, o que nós pensamos é energia. E essa energia, ela vai se desenvolvendo, vai se ampliando. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos e os nossos atos. Porque a partir dos nossos pensamentos e os nossos atos, isso gera uma facilidade para essa comunicação. Por isso que Jesus nos dizia, orai, nos dizia, né? O orai e vigiai. O orai para conosco e para com o próximo e vigiai os nossos pensamentos para que nós não caímos em qualquer falha. Então, vamos lá. As comunicações mediúnicas, não é isso? O que são as comunicações mediúnicas? É a comunicação dos espíritos através da nossa mediunidade. O que vem ser a mediunidade? Todos nós já sabemos, né? Isso papai e mamãe já explicou, as nossas palestras na nossa casa espírita já nos explica sobre que todos nós somos médiuns em maior ou menor escala, não é isso? Todos nós temos uma mediunidade. Na escrita, alguém escreve cartas, poesias, músicas, como eu falei há pouco, a pintura, o desenho, isso também é mediunidade. Então, é uma comunicação dos espíritos para conosco, porque nós somos médiums. O que vem ser o médium? É aquele que faz o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo atual. Então, as comunicações mediúnicas, que elas são espontâneas ou provocadas, né, elas não constituem a invenção do espiritismo. Veja só, essas comunicações sempre existiram em todos os tempos e lugares, como eu falei para vocês, desde quando o ser humano começou a desenvolver-se aqui na Terra. Então, as histórias de todos os povos, elas vão demonstrar que o mundo espiritual nunca teve divorciado, né, isso separado com o mundo físico. Na antiguidade, tais fenômenos não eram assim tão bem conhecidos como hoje, né? Embora permanecesse limitado, digamos assim, num recinto meio fechado, né? Como nos templos, tudo era monopolizado, né? Isso era como se fosse só alguém especial para aquela função. Não existisse todo mundo, né? Tinha que ser uma pessoa específica. Então, ela era até, digamos assim, vista como diferente. Às vezes temida e às vezes adorada, né? E é o que vinha acontecer. Muitas vezes eles se interessavam por ocultar, digamos assim, dos povos, porque eles precisavam voltar na questão do como ia ser o futuro. Sempre era querendo saber o que ia ser o futuro, o que se poderia fazer adiante. E muitas vezes esqueciam de viver o momento presente. Já no tempo de Jesus, os fenômenos eles se intensificaram mais ainda. Por quê? Por causa da energia mediúnica de Jesus, através do seu pensamento, através dos seus atos de amor. Então, a presença de Cristo na Terra, ela vai pôr em efervescência essas forças espirituais a ponto de nos, digamos assim, os próprios contemporâneos do Mestre, o povo daquela época, dos grandes templos, eles, digamos assim, estavam já se familiarizando, né, com essas comunicações
mas aí não queriam, de certo modo, ainda se intrigavam o modo como Cristo falava. Porque quando ele falava, como ele comunicava, ele estava olhando para a pessoa. Ele olhava o espírito, a alma da pessoa, o ser da pessoa, não só a pessoa pela pessoa. Então, com Cristo, nós podemos notar que as cortinas dos templos, não é isso? Eles vão se tornando mais transparentes e de uma maneira assim tão tênue que as comunicações vão se generalizando, atingindo as mais diversas camadas na sociedade na época. Se ainda hoje muitas pessoas não compreendem, não é isso, criançada? Vocês imaginam naquela época onde os meios de comunicação não existiam, assim como para a gente hoje. E esses fenômenos ganharam as ruas, foram para as aldeias mais distantes, penetraram nas grandes metrópoles, né, nas grandes cidades da época, invadiram também os campos, as praias, né, porque tinham os pescadores, né, e vão se consagrando, afinal, como uma expressão imensurável do amor de Deus. No glorioso dia de Pentecostes, né, o dia de Pentecostes ele vai dar uma demonstração bem prática da comunicabilidade dos espíritos. Por quê? Os povos vão falar em suas próprias línguas e vão se entender. Porque naquela época existiam muitos escravos, pessoas que eram tomadas nas grandes conquistas, nas guerras, e até mesmo pessoas que, por alguma dívida do governo, alguma coisa assim, se tornavam escravos. Ou até mesmo pequeno desentendimento. Se não agradasse tal pessoa de uma posição social elevada naquela época, já se tornava escravo. Então, veja só. E isso, a partir de Cristo, vai se dando esse corte dessa escravidão, não só a escravidão física, mas a escravidão moral, a escravidão espiritual. E é através digamos assim, da mediunidade, da comunicação da palavra de Deus mais filtrada, mais delicadamente para os corações tão endurecidos. Então, nós temos aqui, nesse livro de Martins Peralva, ele estudando o Evangelho, ele vai nos dizer que coube ao excesso missionário da codificação não apenas por meio de trabalhos e espaços, mas, sobretudo, através dos livros dos médiuns. Né? Então, foi através dos livros dos médiuns que Kardec vai nos desenvolver, né? Digamos assim, vai nos descrever diretamente sobre essa comunicabilidade, como se dá essa comunicação. Então, aqui, aos herdeiros da terceira revelação, que é o Espiritismo, a terceira revelação, que a primeira foi Moisés, segundo, Jesus Cristo, e a terceira, o Espiritismo. Vai assegurar, Allan Kardec, em um livro dos médiuns, o roteiro fundamental, a diretriz segura mesmo, para essa comunicação. Então, nós estudando o livro dos médiuns, nós vamos entender mais claramente como se dá essa comunicação. E aí, nós temos aqui, ele vai completando, né, o Martins Peralva. Ele diz assim: se desejarmos que a prática mediúnica, com finalidade educativa e consoladora para nós e para os desencarnados, se realize de acordo com os preceitos do Evangelho e dentro das normas doutrinárias, é imprescindível o estudo desse livro, o Livro dos Médiuns, verdadeiro tratado experimental do Espiritismo, que garante aos espíritas, nós, não é isso? Uma base sólida para o desempenho eficaz e seus encargos nesse delicado e sublime campo da doutrina. O sabor do fruto revela a árvore. O estudo é a absorção, é a observação leva. O estudo e a observação levam ao discernimento. Sem as luzes doutrinárias, hoje profusamente propagada,
dificilmente conseguiríamos êxito no serviço mediúnico. Então, para que nós consigamos uma boa comunicação, nós precisamos estudar. Ah, tia, mas eu ainda sou criança, eu ainda não sou adulto para ser médium. E quem disse que para ser médium tem que ter idade própria? Não, nós somos médiuns. A mediunidade ela é um acordo lá no plano espiritual, quando nós ainda espíritos, antes de reencarnar, antes de nascer da mamãe e do papai na nossa casinha, nós fizemos um acordo de sermos médiuns para ajudar aquelas pessoas que nós ferimos, que nós magoamos, que nós machucamos, que nós amamos, que nós não tivemos tempo de fazer tudo. Então, a gente reencarna com a mediunidade, com esse dom da comunicação para ajudar, para amar, perdoar, trabalhar cada vez mais e aprender. Porque quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos e mais nós estamos ajudando. E aí, nós temos aqui, em O Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, né, a partir de nosso grande amigo Kardec, ele vai nos perguntar, né, primeira coisa que Kardec perguntou para os espíritos em relação a essa comunicação, ele diz aqui, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? O que vocês acham? Sim, não é isso? O que os espíritos responderam? É na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Os espíritos responderam o quê? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, é maior do que imaginas, né? Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, os espíritos eles têm uma ordem, eles seguem um rigor, um acordo, né? Eles são ordinariamente bem conduzidos para nos ajudar, né? Eles estão sempre comunicando conosco. Temos, na pergunta 460 de O Livro dos Espíritos, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? O que vocês acham? Sim. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditório. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que vos combatem. E aí, Rejane, não entendi. Então, o que ele diz aqui? Vamos lá tentar entender? Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Sim, ele diz que temos os nossos pensamentos e os que são sugeridos. Veja só, se nós estamos pensando em algo não muito bom, estamos com um sentimento ruim, estamos chateados, vem aqueles pensamentos chato, pesado, não é isso? Nesse momento, os amigos invisíveis, nossos desafetos, muitas vezes nossos cobradores de outro tempo, ou até mesmo alguns que querem se aproveitar dessa energia, eles se aproximam da gente e aumenta aqueles pensamentos que é para poder a gente ficar repetindo e deixar de fazer algo bom, começar a fazer algo ruim. Nesse momento, a gente, isso não é meu. Tudo bem, eu estava com raiva, eu estava chateado, mas eu não vou fazer isso não. Por quê? Você teve rapidamente uma outra comunicação do seu anjo de guarda, dos amigos mais superiores no pensamento, já mais estudado, que aquilo que estava sendo sugerido pelos irmãos menos adiantados, né? Mais atrasadinhos, digamos assim, aproveitadores, né? Que não era bom, que aquilo não seria legal. Então, a partir daí que nós vamos entendendo essas comunicações.
Então, nós temos nosso anjo de guarda, né? O nosso mentor. Né? Então, nós estamos sempre, como ele fala aqui, nós estamos sempre observados, né? Pelos bons espíritos e pelos, digamos assim, espíritos que não fazem coisas boas, né? Não é que sejam maus, eles apenas não fazem coisas boas. E aqui vem mais adiante. Como distinguir, olha aí, como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando o pensamento não vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre em primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vos nessa distinção, e é frequentemente útil que a melhor vontade de tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, veja só, nós temos a comunicação dos espíritos, os bons espíritos, que são os bons pensamentos, e temos as comunicações daqueles espíritos que não fazem as coisas boas, que ainda vivem doentes, precisando se melhorar. Então, eles nos influenciam. Cabe a nós observar o que é bom e o que é ruim. Aquilo que a mamãe e o papai sempre diz para a gente ter cuidado, para a gente prestar atenção no que a gente pensa, no que a gente faz, no que a gente diz, porque às vezes nós somos levados pelos espíritos. Mas não quer dizer que somos todas as vezes. Às vezes. Às vezes também, como foi dito aí na resposta dos espíritos, nós permitimos que algumas respostas aconteçam das nossas perguntas que não foram bem elaboradas, não é isso? E aí essas perguntas que não foram bem elaboradas, com paz, com amor, elas terminam vindo umas respostas, assim, não muito boas também, e que vêm nos prejudicar. Então, veja só, a comunicabilidade dos espíritos, eles acontecem de acordo com o nosso discernimento. Nós temos sempre que fazer e ser pessoas boas, fazer coisas boas. Sempre procurar estudar, principalmente a nossa codificação, né? Respeitando papai e mamãe, nossa família, nosso vovô, nossa vovó, nossos tios, os nossos amigos da escola, da evangelização, da nossa casa espírita, qualquer local que a gente esteja, sempre procurar fazer o bem. Nós temos o quê? Nós temos uma base sólida, o livro dos Espíritos, de perguntas e respostas, que vai nos ajudar muito na nossa vida, no nosso entendimento. Nós temos o livro dos médiuns, que vai nos responder sobre essas dúvidas da comunicação. Vai nos ajudar muito, muito sobre como se dá essa comunicação. E nós temos, lógico, que nossa base moral, o Evangelho. O Evangelho, ele é a luz de Jesus. É o que nós precisamos. Então, nós temos o livro Céu e Inferno, nós temos a Gênese, nós temos outros livros como as obras póstumas, que foi a partir, depois do desencarne de Kardec, a esposa dele e os amigos, formaram esse livro a partir dos escritos dele. Também é muito importante para nós entendermos sobre como se dá essa comunicação. E nós temos outras obras subsidiárias né, todas as obras literárias da doutrina, que vai cada vez mais nos ensinar sobre isso. Cabe a nós interessarmos a aprender, até porque nós, como espírito, devemos nos instruir para aprender, para ajudar. E aqui fica duas perguntinhas para vocês, que vocês vão estudar, vão ver, pensar e vão responder depois. Digamos assim, para você, o que você, diante disso que nós falamos aqui, como é que vocês vão distinguir um pensamento que é sugerido, um pensamento que é seu? Como é que você distingue? Outra perguntinha.
Os espíritos influem na nossa vida? Como é que você acha que os espíritos influem na sua vida, no seu dia a dia? Então, só reforçando. Como distinguir um pensamento que é nosso de um que é sugerido por aquele pensamentozinho, aquela vozinha que a gente não está vendo? Né? Como é que você vai distinguir? E o outro? Os espíritos, eles influem na nossa vida, na sua vida, no seu dia a dia? Então, esse foi o nosso momento. Pensem, né? E respondam, tá bom? Muito obrigada pela sua disposição de estar aqui. E nós vamos terminar, né, com uma oração de agradecimento a nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por os teus ensinamentos e por tua luz que nos conduz a todos os momentos. Faz-nos, Senhor, pessoas boas, sermos bons, que possamos sempre praticar o bem. Que assim seja. Graças